Olá, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao Sinapse CL desta segunda-feira, dia 6 de novembro de 2023. Fala, meu parceiro César Calejon, tudo bem por aí? Tudo bem, boa noite, Hobbs, boa noite para nossa comunidade linda, é isso aí, vamos lá. Olha, eu estou muito animada, sabe por quê? A gente vai Por falar quê, Rô? sobre futebol feminino, sobre a presença da mulher na gestão esportiva. E a gente vai receber uma fera aqui, Opa, César, uma referência, que eu já vou chamar logo para o nosso telão. vamos lá. Valesca Araújo. Seja muito bem-vinda ao nosso Sinapse CL. A Valesca é oficial de partida, trabalha nos bastidores do futebol, é delegada de partida, meu caro. Ou seja, Valesca é braba, é muito brava e muito respeitada no mundo do futebol. É um prazer receber você por aqui. Boa noite. Boa noite a todos. O prazer é meu, o espaço é uma oportunidade incrível de estar aqui, ainda mais para falar, né, de futebol feminino, de mulheres no esporte. Então, para mim é uma alegria imensa. Obrigada mais Obrigado, uma vez. obrigado, Valesca, a gente que te agradece, é uma honra recebê-la no programa também, vamos lá. Valesca, conta pra gente o que é que você faz nos bastidores como oficial de partida. Você manda mais que o juiz no campo? Conta pra gente aí qual é o seu papel ali. Digamos que eu mando até a hora que começa o jogo. A partir do momento que Ah, começa, o poder vai para o árbitro e para a árbitra, mas até lá fica comigo ali. Eu que dou as muito. cartas, digamos assim, ou a bola nesse caso. E o que é que você O faz oficial de partida, ou especificamente? delegado, como a gente chama aqui na Comebol, a gente cuida da parte que a gente. A parte técnica, né? Garantir o cumprimento do regulamento e a equidade para as duas equipes. Então, a gente faz a interface com as duas equipes, horários de chegada, a gente coloca essas regras que não são do jogo, mas são do torneio, né? Da competição. A gente cuida de tudo ali que envolve as equipes e também faz com que o jogo comece no horário. As duas Ah, principais funções são essas: cumprir o regulamento e começar o jogo no horário. E o restante a gente vai ali dando algumas pitadas, alguns detalhes, cuidando de todos os detalhezinhos para a experiência também das equipes ser incrível, e não somente de quem assiste. Então, tem o controle das bolas, pressão de bola, altura do gramado, altura de trave, se as linhas estão marcadas corretas ou não estão. Caso não estejam, a gente pede a correção, checa novamente. Então, a gente chega em torno de 2 dias antes, para jogos de Libertadores, para jogos, né, que são jogos únicos assim, a gente chega com 2 dias. Para grandes torneios, a gente consegue chegar até, às vezes, com uma semana, às vezes com 15 dias, e aí quando é FIFA, quando é Mundial, às vezes até com um mês de antecedência para colocar tudo no lugar. mata uma Uhum. curiosidade São minha, detalhezinhos César. que não aparecem, mas que são imprescindíveis, né? A altura de trave, se você não vai lá e checa, Ah, que ou a legal. distância do pênalti, se ele está marcado certo num jogo de volta, por exemplo, né? Então, são imprescindíveis esses detalhes que muitas vezes todo mundo que vê não se intera, né, que estão ali, mas eles foram checados, foram verificados e estão corretos quando começa o jogo. Que Aí começou o legal. jogo é com o árbitro, com a árbitra. Ou seja, deixar tudo pronto para o show começar. Curiosidade minha, quantas bolas tem numa partida, mais ou menos assim? Quantas vocês precisam deixar lá? 13. Em 13 geral são bolas. 13. A gente tem 12 gandulas e a do jogo. Às vezes a gente pede uma ou outra para ficar de reserva ali. Tem 2 gandulas que ficam sem bolas, que são atrás do gol para poder ir buscar a que vai muito longe. Então a gente trabalha com 13 a 15 bolas. Ou seja, existe todo um universo de detalhes que as pessoas que assistem o espetáculo ali sequer desconfiam, né, de que tem todo esse trabalho, de que tem que ser meticuloso, de que você tem um número específico de bolas, todo um conjunto de coisas que precisam estar bem alinhadas para que o espetáculo de fato aconteça. Valesca, conta um pouquinho para a gente de quantos mundiais você já participou, queria ouvir um pouquinho. Além disso, quais foram os principais eventos da tua carreira? Se existe muita diferença em termos de pressão, de exigência. Você falou, por exemplo, aí que em caso de Copa do Mundo, você chega um mês antes de uma determinada partida para se certificar de que todos os detalhes estão
de acordo, né, com o que se exige. Conta um pouquinho pra gente, quantos mundiais você já participou e quais foram os principais eventos da tua carreira nesse sentido? Eu comecei com o Mundial aqui, que foi onde eu entrei no futebol, né? Copa das Confederações 2013 e Mundial do Brasil em 2014. Esses Uhum. foram os primeiros, mas que eu não estou contando, assim, porque eles foram um aprendizado e eu estava numa outra função, né? Eu estava na parte da organização. Como team manager, eu fui para dois de feminino, né? 2 mundiais femininos de base, um sub-17 e um sub-20, lá em 2016 e 2018. E a partir disso eu comecei a entrar mais no quadro da Conmebol, fazendo a parte mais da organização, que é essa que é a minha paixão atual, assim, que é o que eu tenho feito, me realizado muito e estou muito feliz assim com as oportunidades. E aí eu fui para um mundial de base, que foi o ano em 22, perdão, 22, o ano passado na Índia, foi o meu primeiro mundial como oficial FIFA. Esse sim eu fui praticamente 3 semanas antes, né? Um mundial na Índia, uma realidade diferente, um mundial de base. O requerimento ele é um pouquinho mais baixo, porque você não pode também dar o mais alto já na base, que você aí é um outro assunto que talvez a gente entre mais à frente, né? Dessas experiências e a formação das jogadoras e tal. Então ele tem uma cobrança um pouco mais baixa, então você vai um pouquinho antes e você entrega ali, checa se está tudo certinho, um padrão que a FIFA exige, ele é de look é muito alto, e também da questão das bolas, tudo isso que eu falei, né, de checagem de gramado e tal, campos de treinamento, também a gente se envolve com isso, porque você tem que dar a mesma condição para treinar que a seleção vai ter para jogar. Então, esse foi a minha primeira experiência na Índia, e já era meu terceiro mundial, que já tinha ido para 2 de base. E esse ano que foi a cereja do bolo, né, que eu fiquei 1 mês e meio, 1 mês e 45 dias na Nova Zelândia, num estádio único, né, que foi o de Wellington, e nesse eu cheguei com 1 mês de antecedência. E aí, Muito sim, bom. eu estava numa função um pouquinho diferente, que se chama Match Commissioner, que também é oficial, e tem umas tarefas distintas, mas eu atuei, eu não consigo ficar parada, eu gosto muito da operação, gosto muito de estar no jogo, né, estar no jogo que eu digo, nessa tomada de decisão, então eu fiquei com umas funções a mais do que exatamente o que eu precisava fazer. Então, desenvolvi mais ali, ajudei muito a delegada que estava lá, que na FIFA a gente chama de Match Director, e foi uma experiência incrível. Então, no total, eu tenho 6 mundiais, sendo 2 como team manager e 4 como oficial. Uhum. E Valesca, quais foram os E aí, jogos mais importantes da sua carreira? Se der para citar um, beleza, mas é que eu quero que o seu apontamento venha com um causo, para a gente entender a importância desse campeonato ou desse jogo para você. Uhum. Bom, hoje eu posso dizer que eu tive 3 grandes jogos que eu levo no coração, cada um com a sua característica. A primeira final única, que foi histórica aqui na América do Sul, Flamengo e River Plate em Lima. Todo um contexto de questão de organização, tivemos 18 dias para organizar essa final, eu cheguei com 1 semana em Lima, o estádio a gente teve que praticamente reconstruir, várias situações engraçadas, várias questões assim de tipo, não acredito que isso está acontecendo, a gente chegava no banheiro e não tinha cano no banheiro, a gente colocou cano, não tinha água, foi um desafio e assim uma conquista muito grande entregar essa final. E também porque era o meu primeiro ano como oficial da Conmebol, dentro de um grupo de mulheres, que eram 2 mulheres, e eu cheguei a uma final que é a premiação maior para uma oficial, você ser designada para a final. Então, esse jogo, ele traz uma coroação de várias coisas, da superação de entregar, de estar lá vivenciando isso, e também de ser a primeira mulher a estar numa final, de final única e tudo mais. Então, esse eu guardo no coração. O segundo foi agora a semifinal da Libertadores desse ano. Eu estava voltando do Mundial, não acreditava até que ia ter mais designações nesse ano. E acabou caindo para mim o clássico argentino, considerado lá como o jogo do ano, onde tínhamos Racing e Boca Juniors tentando a vaga para a final. E o estádio do Racing, ele se chama El Cilindro, então ele não é tão fechado quanto a Bombonera, mas ele tem algumas características muito específicas. Os túneis são muito curtos,
são muito fechados. Para você andar, você gasta de 2 a 3 minutos, então esse controle ele é bem rígido, porque a gente faz controle dos tempos também. E teve a questão dos pênaltis, né, que foi para os pênaltis, e a gente tinha uma questão muito, muito crítica, né, dentro do campo do El Cilindro, e a decisão foi minha. Eu tive que falar assim, olha, o pênalti vai ser batido de um lado. E foi o lado contrário do Racing. Então, no final do jogo, assim, eu achei que eu não ia sair viva, porque todo mundo, além deles baterem no lado contrário, o Racing perdeu o jogo, né? Então, foi uma emoção muito grande, porque foi a primeira vez que o trio de arbitragem me chamou para o sorteio e falava assim, eles querem bater do outro lado. Eu falei, não, gente, a gente tem que bater do lado que foi definido. E era contrário, e fica aquela coisa argentino, brasileiro e tal, e saiu na mídia que não foi a melhor decisão e tudo mais, mas eu tinha registrado tudo antes, o porquê, né, daquela tomada de decisão, por uma questão técnica do campo, e aí acabou tudo bem, exceto para o Racing, que não ganhou. Que perdeu. Vamos ver. E aí foi interessante porque, assim, eu chegava na Argentina e para um jogo dessa proporção, tinham outros dois naquela semana com Libertadores, com Sul-Americana, perdão, e falavam, nossa, você tá em qual jogo? Sempre apontavam que eu estava no outro jogo. Eu falei, não, eu tô no Racing e Boca Juniors. Não, você não tá. Eu falei, sim, sou eu que tô. Nossa, uma mulher? Eu falei, sim, uma mulher. Uma mulher está no clássico argentino, semifinal da Libertadores. Então, esse trânsito do primeiro ano de estar numa final e agora estar numa semifinal desse peso, assim, também trago no coração, e foi um jogo de grandes decisões, assim, de eu ter que me posicionar e falar assim, vai ser assim. E nesse momento que eu saí do sorteio, eu virei as costas e a decisão está tomada, vai ser assim. E aí eu me senti um pouco desconfortável, mas quando eu cheguei na linha lateral, eu falei, não, eles vão fazer como tem que ser feito, e assim foi. E aí eu fiquei bem realizada, assim, bem orgulhosa, e as pessoas que estavam em volta falaram, nossa, dessa vez foi forte, tinha que ser, né? Senão não representaria bem as mulheres, e nem muito menos a oportunidade que eu estava tendo ali. Então, esse muito especial também. Eu fico E o primeiro imaginando. jogo de um mundial, né, que foi na Índia, na FIFA, pela FIFA, foi muito importante porque, assim, vinha toda uma carga de sonho, vinha toda uma carga de conquistas, né? Porque às vezes eu tô ali na designação, as pessoas me veem fazendo muitos jogos seguidos e esquecem que esse sonho começou há muito tempo, né? Foi uma construção de 10 anos. Eu descobri essa função num evento que eu fui em Zurique, em 2013, na preparação da Copa das Confederações. Eu não sabia que existia, né, essa função. E quando eu vi, eu me encantei de imediato, assim, me encantei. Falei, nossa, como será que eu faço para chegar? Porque eu era uma gerente de comitê organizador aqui no Brasil, eu não tinha trânsito nenhum com a FIFA, contato muito pouco, tá? A gente estava começando ainda. E 10 anos depois, eu estava fazendo, 9 anos, quase 10, estava fazendo um jogo pela FIFA dentro daquilo que eu tinha me proposto a buscar. Então, esse jogo também eu levo, são os 3 marcantes. Que legal. Fala, você ia falar? Não, eu só fiquei imaginando as situações, Valesca, você naquela rodinha de homens, né, falando, olha, vamos bater pênalti ali. Não, ali. E sai de campo, né, assim... Ali foi, porque se eu entrasse numa discussão ia ser pior. Eu falei, não, a decisão é essa. Né? Então, E assim, fui. isso é muito incrível, porque ao mesmo tempo em que há um receio, né, em ouvir, né, uma ordem de uma mulher, porque não deixa de ser, porque as regras precisam ser cumpridas, tem todo um posicionamento de você também dar esta ordem, né? O que também é um desafio para a mulher, né, Valesca? Queria compartilhar um pouco com você, porque às vezes eu sempre lembro, né, assim, já falei aqui algumas vezes, uma amiga minha fala, olha, quando você estiver falando alguma coisa séria, não sorria, né, fale seriamente e tal. E eu, de verdade, eu acho que o problema não é o sorriso, é a maneira que você fala, né. Então, assim, ao mesmo tempo, você não pode ser muito doce ali, porque imagina a Valesca tomando decisão, sendo muito doce e conversando com as pessoas. Mas, ao mesmo tempo, ela precisa se impor, porque enquanto a gente vive né, nesse patriarcado, se ela falar de uma maneira natural,
talvez ela não seja respeitada. Tô certa, Valesca? Tem que achar o tom. Hoje, 5 anos Uhum. depois, eu já tenho tom, as pessoas me respeitam, já Uhum. me conhecem e eles consideram. Tem até algumas brincadeiras. Poxa, é a Valesca que vem. Vamos ter que fazer tudo certo, não vai dar para brincar. E para mim isso se eles falam brincando, se eles falam tentando me diminuir, para mim funciona muito pelo contrário. Eu falei assim, que Uhum. bom que vocês sabem que comigo tem que ser sério, porque a ideia é justamente essa. Encontrar esse tom nem sempre ele é fácil. O que me ajudou muito é assim, os delegados mais antigos, eles sempre me deram muito apoio. É importante ter esse apoio de quem já está há mais tempo, né? Seguir essa e você ocupar o seu lugar, porque não vai ser na primeira, não vai ser na segunda. Muitas vezes eu já voltei para casa falando, poxa vida, que jogo difícil, por que que tem que ser tão difícil? Mas é seguir, é mais do que a decisão, é você manter essa decisão, sabe? Não, é assim que vai ser batido daquele lado. Ou então uma outra situação que aconteceu, a gente fala toda reunião, antes de cada jogo tem uma reunião. E seja, uma equipe que está chegando numa final, por exemplo, ela já teve 9 reuniões, no mínimo, né? Você Uhum. tem lá 6 jogos da fase de grupo, mais quartas, oitavas, quartas, né? No mínimo 9 reuniões ali ela já teve. E aconteceu que quando o jogador ele é expulso, a jogadora é expulsa antes do minuto 75 do jogo, obrigatoriamente ele tem que ir para a sala do doping. E a gente fala isso toda semana expulso, vai para a sala do doping. E o jogador famosinho foi expulso aos 15 do primeiro tempo. Você não Ficou vai no falar, túnel. você Aí não vai foi, falar o nome pra não gente? posso não. Mas no Ok, final, de um grande time aí. ok, Foi expulso, é porque depois veio uma discussão que é melhor não falar não. tá. Aí eu falei, olha, você não pode ficar. Dele, contra o meu time é sempre assim, contra o meu time, e aí tem isso, né? Porque todos os times falam a mesma coisa. Contra a Argentina é sempre assim, contra a brasileira é Hum. sempre assim. A gente sempre tá na posição que eles acham que é errada, né? Eu considero Uhum. a melhor posição, que é a que tá com o regulamento ali, você cumpre e você tá calçado. Falei, olha, você não pode ficar e tal, tal, tal. Vocês têm que ter bom senso. Assim, você foi expulso aos 15 do primeiro tempo. Eu tenho que ter bom senso? Vamos Muito cumprir. bom. Tem que ir pro doping. E eles não escutam isso, eles não absorvem, né, isso. Eu falei, não, você tem que ir pro doping. Nisso aparece o médico de doping, que era a função dele tirar. E ele não queria tirar, porque era um jogador famoso e o cara tava, Hum. né, caliente, como a gente fala em espanhol. E aí eu falei, doutor, por favor. Aí ele olhava para o jogador e olhava para mim, ele meio que desesperou, ele encontrou mais canal no jogador que ele falava assim, cara, eu vou ter que te tirar porque ela quer. Eu falei, se ele falar alguma coisa, aí eu vou brigar com o médico. Mas aí ele não, é melhor a gente ir, é melhor a gente ir. Eu falei, é melhor para os dois irem. E aí saíram os dois e tal, não teve muito problema depois que veio o team manager, né? Eu falei assim, ó, o próximo passo é segurança, eu não quero colocar segurança pro jogador. E Uhum. aí fica nessa, né, sabe? Não, com ela não dá. E para mim é um reconhecimento, assim, quando chega e fala assim, poxa, ela tem uma passagem muito engraçada que aconteceu no Equador. Eu fiz um jogo de eliminatórias era Equador e Argentina, com o Messi no banco, que é terrível, porque aí todo mundo quer tirar foto e tal, e eu tive um perrengue com os policiais. Eu comecei a gravar os policiais. Falei assim: você está trabalhando, você não pode tirar foto, você não pode chegar aqui para o mestre pedir coisa. Não pode, para ninguém. E Uhum. assim, a gente discutiu, e no final ele falou assim: você não pode me gravar. Eu falei: você também não podia gravar o mestre, você estava gravando. Então, quem tá mais errado? Só sei que finalizou o jogo. Beleza, sobrevivemos todos, graças a Deus. E me caiu uma escala na semana seguinte para Libertadores na mesma cidade. Não era o mesmo estádio e tal, ele foi para clubes. E a gente tem um oficial de segurança que nos acompanha também, que é um oficial Comebol e tal, e ele cuida toda da operação de segurança e eu cuido, né, o delegado cuida de toda a operação da parte técnica, né? E essa pessoa faz uma reunião no aeroporto, faz uma reunião com a polícia e tal. E chegou o meu oficial de segurança daquela partida rindo. Falei, ué, foi boa a reunião dele? Cara, acho que é melhor você ficar amanhã no hotel. Eu falei, o que aconteceu?
não, que a polícia perguntou assim, quem é a delegada? Não me diga que é aquela mulher de pelo branco, de cabelo branco, porque essa não tem como. Aí ele, é melhor você ficar no hotel, talvez a polícia, por favor, não esteja muito satisfeita com você. Falei, acho que é melhor eles cumprirem direitinho o regulamento, Ótimo. porque eu vou pro campo amanhã. Então a É gente isso. brinca e tal, mas foi uma posição que já foi conquistada, né? Assim, Claro. pela seriedade do trabalho, né? Isso. Porque a gente se Valesca é braba. posiciona. E eu acho que tem a conversa que a gente está tendo aqui denota algo importante para todo o contexto societário que a gente vive. Isso que você trouxe na tua fala anterior, Hobbs, é importante, isso que a Valesca está colocando também, porque, a meu ver, existe uma diferença entre autoridade e autoritarismo. Uhum. Autoridade é aquilo que é exercido com propriedade. Você está cumprindo a tua função e você vai fazer aquilo valer, independentemente de se você está falando com o Messi ou se você está falando com um jogador da Série B do Brasil. A gente sabe que e é isso que eu gostaria de te ouvir, pelo menos eu suponho, que, claro, quanto mais fama, quanto maior é o nome com o qual você está lidando, é óbvio que existem dinâmicas ali que precisam ser negociadas, porque esse cara sabe que ele tem muita força. Né? Quando você está lidando com uma grande estrela, ele está acostumado a ser paparicado, ele está acostumado a todo mundo pedir autógrafo e querer tirar foto com ele o tempo todo. Ele não ouve, isso, não. Exatamente. Né? E você vai ficando empolado. Você vai ficando, sabe, tipo assim, não é você que vai me dar ordem. Não sou eu que estou te dando ordem. Eu estou aqui cumprindo a minha função e a regra se aplica para absolutamente todos os jogadores. Mas autoritarismo é outra coisa. Autoritarismo significa que você de alguma forma quer impor as tuas medidas para benefício próprio ou por conta da tua vaidade, e aí isso é um problema. Mas me parece que o que você está colocando, Valesca, e eu gostaria de te ouvir, são medidas que remetem à autoridade que você precisa ter para exercer a tua função. E isso se aplica para você, mas se aplica por uma advogada, se aplica por uma comunicadora, se aplica para fundamentalmente todas as mulheres que têm que enfrentar um modelo de sociabilidade que é extremamente machista e muitas vezes misógino, né? Na verdade, a gente está ali cumprindo isso. O papel do regulamento é dar igualdade para ambas as equipes. Quem são suas estrelas fazem parte, obviamente, do jogo e a gente consegue fluir nesse sistema muito bem, porque, na verdade, é mais fácil você tratar todos como estrela do que você diferenciar, não, esse sim, esse não. Então, para mim, jogadores são todos jogadores e eu trato todos como se fossem as grandes estrelas. Treinadores é professor, presidente de clube é presidente, não me interessa se é do que está lá na Sul-Americana ou que está na final da Libertadores. São todos competidores e tem que ter o mesmo tratamento. Esse é o meu papel, essa é a minha função. Né? Então, quando eles veem que é igual, ele não fica medindo. Claro, eles falam isso sempre, minha equipe. Claro, porque também isso aí faz parte do jogo e faz parte da cultura do futebol. Se é bom ou ruim, aí já é outro ponto. Mas faz. E a gente também está acostumado a militar nesse meio. Sabemos que é assim. Mas eu busco sempre tratar da mesma forma todos eles, independente do seu grau ali de celebridade ou não, porque é aí que eu ganho. Porque fala assim, poxa, ao mesmo tempo, tanto que nesse dia do Messi, o médico estava sem credencial, o médico da Argentina. Eu fui lá, seu nome está aqui na escalação, eu preciso ver dele, eu sou médico há 20 anos. Falei, ok, mas eu não lhe conheço, desculpa, seu nome está aqui? E aí falou uma besteira ou outra, assim, aí eu fui tirar o policial, ele falou assim, o meu nome é tal e tal. Ele viu que, tipo, também, o meu trabalho era em benefício dele também, sabe? Não era assim, eu tô ali porque eu quero saber quem você é, porque depois eu vou pedir uma foto. Falei, não, eu tô ali porque eu preciso fazer meu trabalho. Esse posicionamento que você mostra que você está fazendo o seu trabalho e baseado também no regulamento, que não é uma coisa que se inventou da sua cabeça, hoje eu não quero que... Cara, isso aí você vai ganhando espaço, que é isso da decisão e manter essa coerência, né? Eu acho que isso é o mais importante, você mostrar que você está ali igual para os dois lados, não interessa se é uma final, se é o primeiro jogo da fase 1, né, se é feminino, se é masculino, se é base, pelo menos, eu busco tratar da mesma forma. Eu estava na Libertadores feminina até a semana passada e era isso. O pessoal fala, poxa, mas aqui não é Libertadores. Eu falei assim, não, aqui é Libertadores.
E eu tenho uma coisa muito minha, que é assim, a gente trabalha com sonhos, né? O futebol, ele é feito de sonhos. Uhum. E a gente não pode ser leviano com o sonho dos outros. Então, à medida que eu tô numa competição que para muita gente, uma Libertadores feminina não precisa ter a cobrança ou a exigência, não tem, porque o sonho daquela pessoa, daquela menina, daquela mulher que está jogando, ele é tão importante quanto do jogador que já é celebridade, que já atingiu. Com E é certeza. isso que faz, né? É o detalhe que faz a experiência valer a pena. E é a nossa função fazer com que a experiência seja incrível. Uhum. Porque a gente está ali provendo o ambiente para essa experiência, né? Muito bacana, deixar o palco preparado, né, Valesca? Valesca, recentemente a gente perdeu, né, a nossa ministra do esporte, Ana Moser, uma referência, né, dentro e fora das quadras, para todo mundo que gosta de esporte, para todo mundo que acredita nos valores do esporte. E aí eu queria te perguntar, você vê mudança na estrutura de poder do futebol, do esporte? Ou seja, donos de clubes, oficiais de partida, eu já percebi que sim, temos você aqui falando com a gente, mas nessa estrutura de tomador de decisão, mais mulheres, Cartolas e tal. cartolas, você acha que a gente pode ter uma presidenta da FIFA num médio, curto prazo? Nessa estrutura de poder mesmo. Aqui Boa. no Brasil, por exemplo, eu lembro, né, da presidenta do Palmeiras, né, enfim, que comanda o clube. Puxa, eu não consigo lembrar de outra. Mas você vê essa mudança? Está muito lenta? Você acha que a gente vai ter uma presidenta da FIFA? Ou é algo muito distante, hein? Uhum. Eu espero que a gente tenha. Eu confio que vamos ter. Eu não vejo um curto e médio prazo, não. Eu acho que é um Tá. processo, como tudo. Na Europa, Ásia, um pouco mais avançado. Aqui a gente ainda está começando. A gente tem a presidenta do Palmeiras, há uma presidenta de Federação Estadual da Paraíba, é uma mulher. Tem mais uma presidenta de clube da Série C, se eu não me engano, de um clube do Norte, e que eu me recordo são essas. Mas a gente tem muita mulher nos processos para chegar nos processos decisórios. Eu acho que o mercado ele evoluiu, mas é um processo que ainda está lento, porque eu acho que a gente precisa nos apoiar mais, a gente precisa abrir essas portas, como eu estou abrindo, mantê-las abertas através do nosso desempenho, da nossa capacidade de dizer, estamos aqui, somos capazes e fazemos um bom trabalho. Muitas vezes é difícil, porque quando você comete um erro e tal, parece que todos voltam, poxa, é mulher, não vamos tentar mais. Então, a responsabilidade que eu tenho, a responsabilidade que as mulheres mulheres que já estão no mercado têm é muito grande, porque você abre a porta e você Claro. tem que mantê-la aberta e você ainda tem que ter um desempenho muito bom para você não trazer nenhum comentário ou trazer nenhuma dúvida da capacidade que a gente tem de estar atuando nessas frentes, nesses processos decisórios, nessas posições impactantes, né? É um processo lento, eu diria que assim, a gente está engatinhando ainda nisso. Tá. Mas tem muita coisa pela frente assim que dá para a gente se empoderar, que dá para a gente se ajudar. Eu acredito muito que à medida que a gente se ajuda, hoje eu já estou um pouco mais velha, eu gosto muito da parte educacional, eu gosto muito da parte da contribuição, de mentoria. Então, hoje, o meu foco, além dessa parte de participar dos jogos, de delegada, de oficial, é essa questão de formação de profissionais. E a gente vai um pouco para a Copa do Mundo, que para mim é muito isso também, é uma oportunidade da gente trazer como foi feito desde 2007, que foi o PAN, onde a gente começou esse processo. Depois, Copa do Mundo, Jogos Olímpicos, a gama de profissionais de eventos esportivos é muito grande. Usaria essa Copa de 27, oxalá a gente ganhe, para fazer isso, para fazer esse boom com as profissionais mulheres, para que elas tenham essa virada de chave que foi feita nos últimos 2 grandes eventos que a gente teve aqui de profissionais em geral. Boa. Vamos falar disso. Você está trabalhando fortemente para trazer a Copa de 27 para o Brasil. Conta para a gente como é que está esse processo? Existem diferentes candidatos? Como é que está esse processo?
O processo de bid da FIFA ele é muito estruturado, existe uma área, né, que a gente chama de que faz toda essa avaliação dos países. A gente postula, assina um acordo, né, que temos interesse, e depois a gente tem que cumprir uma série de requisitos e entregar um book comprovando e muitas garantias governamentais. Então, hoje, no BID de 27, a gente está concorrendo com a África do Sul, numa candidatura sozinha, como a nossa, né? Somente Brasil, somente África do Sul. Aí a gente tem Estados Unidos e México, uma candidatura dupla. E da Europa tem Bélgica, Holanda e Alemanha numa candidatura tripla. Então, são esses os 4 bids concorrendo. A gente já está na reta final, no dia 8 de dezembro encerra o prazo para a entrega do bid book e tudo mais, todas as garantias governamentais. E a gente está nessa reta final aí de fechar a parte da diagramação e do conteúdo. Eu sou uma apaixonada pelo conteúdo, pelo conceito, perdão. O conceito que a gente está trazendo. A gente está trazendo assim, aonde quer que você vá, né, o brasileiro vai, a gente principalmente que circula nessa questão do futebol, fala, brasileiro nasce sabendo jogar, brasileiro, poxa, é talentoso, Nasce com a bola brasileiro no pé. traz isso de berço, né? Então a gente foi muito pro natural as futebol. Então hoje a gente traz isso como conceito, né, a natureza do brasileiro com o futebol. Mas, como eu falei, a nossa ideia não é fazer mais um campeonato. Não, a gente não quer trazer mais um campeonato para o Brasil. A gente quer trazer um evento de transformação. Então, vai ter jogos? Vai ter. Vão ter os 64 jogos. Mas a ideia da Copa do Mundo é trazer uma transformação de questões de sustentabilidade, da valorização da mulher profissional, oportunidade de trabalho para essas mulheres, desde formação, porque muita gente fala assim, é muito difícil entrar no meio esportivo, é muito difícil você passar a ser uma profissional do esporte. E realmente a gente teve um ciclo de ouro aí com grandes eventos, mas mesmo assim ainda é muito fechado, né? A gente teve sorte na nossa geração que está podendo beber dessa fonte, né? E tem as novas gerações que estão querendo chegar e tal. Então, o conceito é muito além do que vai acontecer dentro dos estádios. São as riquezas naturais das regiões que a gente está envolvendo, as matas, né, a Amazônia, os rios, trabalhar com o conceito da água, que é permeável, assim, a nossa logo está indo para o lado da água. Então, é valorizar a sustentabilidade nos jogos sustentáveis, nos jogos que não está construindo nada, a gente está usando toda a estrutura de 2014 como legado para trazer, para reativar o que não está funcionando plenamente, mas a gente não vai construir nada, a gente vai só adaptar o que for necessário. Então, são 10 estádios que já foram utilizados, que a FIFA já conhece, que já funcionaram, dentro das 5 regiões. Então, a ideia é essa, é ir muito além, é envolver as comunidades, é envolver essas riquezas naturais por região e ir muito além, né, de formação, capacitação, praticamente levar a Copa do Mundo para os campinhos onde as meninas estão jogando. Sabe? É um caminho inverso do que assim, vamos todos para a Copa, não, a Copa vem para cá, onde você joga, então vai para Manaus, vai para Recife, onde a gente não tem assim grandes equipes de futebol feminino, mas é da onde saem meninas que vêm para o Sudeste para jogar nessas equipes maiores. Então a grande ideia é isso, é muito além do campeonato, né? É fazer um evento de transformação no Brasil e tentar o que a gente puder também envolver a América do Sul. Você acha que trazendo a Copa do Mundo Feminina para o Brasil em 2027, de certa maneira, estimularia e melhorariam as condições para as meninas que querem seguir a carreira de jogadoras de futebol? Você acredita que isso possa ser, na verdade, uma grande vitrine e inspiração para essas meninas, Valesca? Eu acho que a ideia é além até disso, porque um processo que começou em 2015, quando eu entrei na CBF, a gente pode dizer que o futebol feminino ele está num processo um pouco mais avançado do que a gente estava falando das mulheres, né, nas posições de decisão. Tá. Em 2015 se começou um processo, hoje ele já está mais avançado, está muito longe do ideal, é óbvio, não é tão simples assim, 5, 7 anos você fazer uma transformação tão grande, mas esse processo ele segue.
né? Ele segue evoluindo, então a gente saiu em 2015 de 2 campeonatos de 3 meses para hoje você ter 3 divisões de um campeonato brasileiro, e claro, as condições ainda não são ideais, mas porque a gente não tinha, hoje a gente já tem. Então, a prática ela já está mais fortalecida, né? Os torneios estão mais fortalecidos, a gente tem torneios de base, tem torneios estaduais, então esse processo está andando. Claro que agora para melhorar ainda mais. O que eu imagino que possa acontecer trazendo a Copa do Mundo é a gente reforçar isso, a gente estressar essa questão assim, sim, estamos num processo evolutivo, isso aqui vai potencializar ainda mais, sim, mas não somente das meninas para a prática, para as profissionais que querem entrar no mercado, para quem já está trabalhando há muito tempo e tem que se deslocar, não. O que a gente pode fazer aqui? Já tiveram dois estados que já anunciaram que, devido estarem envolvidos na candidatura, vão melhorar seus estaduais. Porque os estaduais são importantes também, né? Um pouco na contramão do masculino, que hoje os estaduais eles já têm outras vertentes. O feminino precisa que os estaduais se fortaleçam, porque jogar perto da sua casa, para mim, não se deslocar, se mudar e tudo mais, né? Que é inerente do futebol, mas pelo menos numa idade ela ainda permaneça naquela comunidade, ela ainda fortaleça ali dentro do seu estado, dentro da sua cultura, porque para a mulher sair com 12, 13 anos, muda a cultura, muda esse período crítico, né, da adolescência, passando por uma fase mais adulta e tudo mais, longe de casa, longe da comida que ela gosta de comer, longe do dialeto, né, da sua forma de falar. Sim. É uma ruptura muito grande e é uma aposta muito grande, né? Nem todas vão chegar, infelizmente, a gente sabe que é uma pirâmide, né? Então, eu realmente acredito que a vinda da Copa do Mundo ela vai trazer muito além do jogo, assim, pelo menos é a nossa ideia, é o que a gente está se propondo dentro do conceito e dentro do que a gente está apresentando para a FIFA. Legal, então tem uma frente social, tem uma frente de sustentabilidade. Eu acho que também a gente pode voltar a falar dessa estrutura, né, de poder do esporte, porque você vê, né, da mesma maneira que você viu um oficial e se inspirou, né, eu acho que isso também pode acontecer em relação a espelho mesmo, a representatividade, claro. Entender, né, muita gente não sabe, né, que existe um oficial de partida. Né? O que ela faz eu lá, não sabia. Entende? Então eu acho que abre portas também para novas profissões nos bastidores também. É muito legal, assim. O que me preocupa de fato, Valesca, é esse legado. Porque a gente já teve alguns eventos aqui no Brasil, né? Tipo Olimpíadas, né? Você vai no Parque Olímpico do Rio de Janeiro, você chora, né, César? Abandonado. Assim, um dinheiro que foi investido ali que não foi pouco. Né? Poderia ter feito quantos hospitais ali, tantas coisas que poderiam ter sido feitas, e a gente não vê essa capilaridade, né? Esse legado. E aí você não entende para que esse investimento para um evento de 20 dias, de 5 dias. Ele não pode ser só para esse período. Né? Tá. Acho que é uma grande preocupação que a gente tem aqui no Brasil em relação a isso, né, Valesca? A nossa proposta é exatamente ao contrário, é usar o que existe. A gente não está oferecendo para a FIFA, não, vamos construir, tanto que a gente está usando os mesmos estádios, como eu já falei. Perfeito. E a estrutura que existe. Os centros de treinamento são espaços que já são existentes, que os clubes já utilizam, ou que o próprio governo já tem e tal. O governo está nos apoiando muito, a gente conseguiu todas as garantias e tal. Na questão do legado, eu acredito que seria mais uma questão de você dar continuidade, você acreditar, e por isso que eu prezo muito essa questão de fazer os jogos nas regiões, porque assim, vamos lá, começar lá do início, a menina quer jogar, ela quer jogar futebol, e ela quer jogar futebol num clube, só que o pai, a mãe, a comunidade onde ela está inserida, eles não conseguem vislumbrar que isso hoje é possível. Ela vai ter que sair de casa para ir para São Paulo e Rio. Não, quando você leva uma Copa do Mundo para lá, você leva para dentro da comunidade e a mãe vai falar, poxa, tem um monte de mulheres jogando futebol. As melhores do mundo estão jogando aqui. Você torna palpável aquele sonho para a menina que muitas vezes está muito longe de ser entendido. Perfeito. Isso é uma coisa. E aí você vai treinar
naquele campinho ou naquele clube que o pai e a mãe também seguem, que eles são torcedores e tal. E essa ideia de legado me agrada muito. Assim, você toca a realidade das pessoas lá que vão apoiar, e o Estado também vai ter que fazer algo por aquilo. Porque assim, pera, eu trouxe tudo isso. O que eu posso tirar disso? E hoje eu vejo os estados, a gente envolveu mais as federações e estão mais cientes disso. Porque o futebol feminino ele é um caminho sem volta. Ele é um caminho sem volta. Não vai conseguir não fazer mais. Sabe? Uhum. Claro, as condições sempre vão ter que ser melhoradas. Principalmente assim, a experiência que a gente tem na Libertadores, todo ano ela melhora. Um torneio que já é grande, que jogam os grandes clubes, mas sempre traz uma novidade, sempre traz um algo a mais. Não tem como você voltar. E o feminino, claro, tem um caminho longo a percorrer, mas assim, também você não pode voltar, você fazer uma Libertadores feminina com 10 clubes, como era antigamente. Não, você vai continuar fazendo com 16. Essa continuidade, para mim, é importante. E cada vez que você avança um pouquinho, se você tiver mulheres ali que sabem o que querem e que entendem que, poxa, a gente tem que cumprir o nosso papel também de cobrar, fica mais difícil de retroceder, né? Então, Uhum. eu entendo quando você fala da questão de legado, do quanto foi gasto e tal, e concordo que isso não pode acontecer de novo, por isso que a gente está pautando muito na questão do que já existe, até mesmo para trazer de volta nessa vida em alguns estádios e tudo mais, e relembrar, poxa, existe isso aqui, vamos continuar fazendo, mais uma chance de seguir fazendo, mas é um fator que envolve muitos atores, né? É governo, é federação, são os próprios clubes, são interesses dos clubes e tal. Não Uhum. seria um evento único, não, vamos fazer e agora vai dar certo. Não, é o Uhum. envolvimento, o engajamento e a continuidade. Uhum. Ô, Valesca, e para essas posições internas, vamos dizer assim, dos bastidores que organiza o show, como é que isso está em termos de remuneração? Por exemplo, a tua posição, ela é remunerada da mesma forma que um homem par que exerce a mesma função? Ou ainda existe alguma disparidade? Porque suponho eu, me corrija se eu estiver errado, não acho que uma menina do Corinthians, por exemplo, tenha um contrato sequer parecido com um jogador do masculino do Corinthians. Uhum. E a gente sabe que, por outros esportes, por exemplo, o surf, há alguns anos, a principal associação que regula, que organiza competições de surf ao redor do mundo, equiparou as premiações entre homens e mulheres. Eu parei de acompanhar, eu não sei como é que isso está hoje em dia, Uhum. mas há alguns anos a principal associação de surf equiparou as premiações em dinheiro, tanto para homens e mulheres. Como é que isso está no futebol? Entre as jogadoras, entre as pessoas que exercem funções nos bastidores do esporte, isso está equiparado ou falta muito ainda nessa direção? Não, ainda não está equiparado, também está numa evolução. Por Tá. exemplo, a seleção feminina hoje ela recebe em questões de diária, em questões de prolabore, é igual, foi equiparado já na gestão anterior. Isso segue. Dentro dos clubes, isso vai variando muito de acordo com o que cada clube pode cumprir. Por exemplo, você pega um brasileiro que tem 20, brasileiro feminino, que tem 20 equipes, não são todos que podem manter uma folha como o Corinthians pode, que é a mesma realidade do masculino em números inferiores. Uhum. Mas se você comparar com 2015, teve uma evolução muito grande. Tá. Hoje as meninas, a grande maioria tem contrato, ou pelo menos tem ali uma segurança de carteira e tudo mais, um registro, que antes não tinha. Antes, junta 11, vamos jogar e ver E no que fico dá. feliz por Hoje isso, não, né? hoje já é muito mais estruturado, essa evolução aconteceu. Em questão de valores ainda tá aquém, ainda tem que se buscar. Mas aí entra na mesma questão, né, de visibilidade, de patrocínio e tudo mais, e aí se replica para todas as outras questões que impactam na questão de gerar esse dinheiro, né? Uhum. Ainda tem que se trabalhar muito. Na parte profissional, hoje, Conmebol e FIFA é o valor da posição, Tá. indifere se você é homem ou mulher, você vai Perfeito. receber a mesma coisa.
Dentro do mercado, eu acredito que questões de treinadores e treinadoras aí vai também pelo seu desempenho. O clube paga, independente se é homem ou mulher. Mas, claro, vai depender dos fatores aí, como no masculino, né? Se você ganha, se você não ganha, se você faz um bom trabalho e tudo mais. É um valor mais baixo ainda, mas tá no processo. Esse ano, por exemplo, a Libertadores Feminina tinha sete patrocinadores. Uhum. Então, já foi inédito. As premiações cresceram. Não é a mesma premiação, não é? Até porque é um torneio num formato diferente, né? A gente viaja e joga a Libertadores inteira lá. Tá. Não é como a masculina, que é por semana, que você tem as datas e tal. Então, a própria visibilidade, o próprio retorno para o patrocinador é um pouco diferente. Tá. Mas eu tenho bastante confiança, assim, tá evoluindo, né? A gente tá acelerando, né? A cada ano você ganha mais coisas, assim, você avança nessas melhorias. Ainda tem um caminho muito grande, né? A diferença é muito grande, mas não estamos parados. Acho que isso é importante também. Ok. Vou pegar carona na sua pergunta, porque eu queria falar sobre treinadoras, né? Porque a maioria, né, dos times de futebol feminino, a maioria é treinada por um homem, né? E aí eu queria entender com a Valesca se existe algum projeto, se existe algum movimento, alguma programação, né, para formar treinadoras, mulheres, para que possam de fato gerenciar os times femininos, porque para mim é muito natural, mas a gente também não tem no mercado, né? Nos bastidores existe um movimento nesse sentido, Valesca? Olha, os cursos que tem é curso de treinador. Hum, É o mesmo curso. E não tem um curso para futebol feminino, porque academicamente a CBF acredita que o futebol ele é um só e o hum, que muda é a resposta, né? Uma mulher, a fisiologia da mulher ela é diferente. Então a sim. resposta ao jogo ele é diferente, mas o jogo em si é o mesmo, né? As regras são as mesmas e tudo mais. O que tem dentro da CBF Academy tem um curso de formação e as mulheres são super inseridas. Eu tenho até esse número porque a gente vai responder para a FIFA também pergunta. Hoje a gente tem 110 treinadoras, mulheres, formadas pelo curso pela licença da CBF, são 3 licenças, né? Dentro da A, eu não vou me recordar exatamente o número, mas está em torno de 20, que é a segunda, né? Depois tem a Pro, que é um número mais baixo, que acho que são 6. Então, existem mulheres capacitadas no mercado. O espaço e o rendimento é que vai dar uma variada aí, né? Porque depende muito de como aquela mulher chega no clube e desempenha seu papel. Mas hoje já é um número muito maior do que em 2015, quando eu comecei com o futebol feminino. Uhum. Para você atuar, tem que ter esse curso da CBF, né? Isso para homens e mulheres, para atuar na Série A, na Série B e tudo mais, você tem que ter a licença específica. Elas existem, elas estão buscando essa capacitação e estão buscando esses espaços. Então, hoje tem um número maior, elas se concentram um pouco mais na base do que Ah, no A1 ou no A2. Agora, acontece também que a gente não pode fechar essa porta, assim, não, só mulheres treinadoras. As mulheres têm que ter as oportunidades de estar lá e de se capacitar, e isso existe. Se um treinador, ele está se especializando na questão do futebol feminino, nesse ponto da fisiologia, da resposta e tudo mais, eu acho que o mercado está aí para ser competitivo, sabe? A gente não pode abrir mão de, não, porque são homens. Não, tem muitos homens que contribuem positivamente para a mulher no mercado, para a mulher uhum. para o futebol feminino, então acho que a concorrência ela é saudável. Dentro da CBF, isso é interessante falar, que quase ninguém sabe, existe um programa chamado Mulheres no Jogo, que a gente implantou em 2019. Toda mulher, você vai fazer um curso na CBF Academy, você tem 20% de desconto já no valor. Aí tem algumas graduações que se você jogou na seleção brasileira tem um percentual mais alto, que é o percentual de 50% de desconto, que esse é o mais alto. Se você não jogou na seleção, mas jogou em clubes, filiados, se você trabalha em federação, se você é árbitra, toda mulher Perfeito. já começa com 20%, e dependendo da sua área de atuação e do teu histórico dentro do futebol, você pode conseguir um desconto maior. Então, isso existe, e não só para
os cursos de licença para qualquer curso que a CBF Academy faça. As mulheres têm esse desconto, ele quase ninguém conhece, mas ele existe. Hoje, atualmente, dentro da CBF Academy, a gente não tem mais, foi descontinuado a escola de futebol feminino, que era uma escola que buscava desenvolver cursos específicos para o futebol feminino, e foi descontinuado na mudanças de gestão e tudo mais, mas existiu e é só implementar novamente, está pronto o projeto. A gente tem um curso de fisiologia de futebol feminino também que está na gaveta, então, assim, as formações, elas existem. Bacana. E a oportunidade da mulher ser incluída também. Vai muito desse conhecimento, do conhecimento dessas oportunidades girarem e as pessoas se buscarem. O mercado está muito aberto, se busca muito treinadoras, principalmente para a parte da base, das meninas, aí, por uma série de questões. Não diria que está aquecido, mas ele está promissor, digamos assim, é positivo. Sim. Não, eu não defendo que times femininos sejam treinados por mulheres exclusivamente, mas eu acho que a gente tem que ter algum tipo de estímulo para que as mulheres apliquem, porque a gente não tem o histórico, então a gente tem que empurrar de certa maneira para começar esse movimento. E assim, concordo em gênero, número e grau com você. É a performance, né, de cada treinador que vai fazer com que ele permaneça ou não num clube. Mas que legal saber esses estímulos e que legal saber que esse olhar está muito ativo, né, em relação às mulheres no esporte. Isso é muito eu bom. acrescentaria algo aí. Eu entendo esse argumento que vocês estão colocando, mas ao mesmo tempo é o seguinte, a excelência, ela vem com a prática, entende? Na medida em que você estimula um determinado processo por tempo ou bastante, você vai ter mulheres que são muito mais treinadas, que estão muito mais aptas. Então, em alguma medida, isso precisa ser estimulado de forma deliberada, sim. Porque os homens foram estimulados deliberadamente por décadas, séculos tem histórico, agora. Exatamente o que eu falei, tem histórico, exato. né? Então, em alguma medida, vale o argumento de que, claro, a capacidade é o fator preponderante, mas a gente não vai desenvolver capacidade se não houver um investimento maciço em preparação, em capacitação. Tudo isso é fruto de uma organização social, de um modelo de sociabilidade que até aqui priorizou o desenvolvimento dos homens, na medida em que você tem... Eu joguei futebol minha vida inteira, entende? Quando eu tinha 9, 10 anos, eu sei que você não acredita, mas já tinha uma quadrinha no prédio que era só os meninos que jogavam. Então assim, você terminava de comer, mãe, tô indo jogar bola. As meninas não, elas iam fazer outras coisas, entende? Então já existe todo um estímulo estrutural para te dizer, essa é a tua função societária. A gente precisa ter programas que digam, não, você vai ter mulheres cartolas, dirigentes de clube, atletas que desenvolvam funções análogas, por exemplo, a que a Valesca aqui desenvolve. Então, tudo isso precisa ser estimulado ativamente. Valesca, a gente está caminhando aqui para os minutinhos finais da nossa conversa e eu queria saber para que time que você torce. Depois que você entra nesse processo, algumas mágicas elas desaparecem, entende? Então, cada vez que me perguntam isso, eu fico lembrando de quantos jogadores me xingaram, quantas pessoas me falam, acho que é melhor deixar assim. Eu sabia que você ia se preservar nesse sentido, muito inteligente da sua parte, porque desenvolver uma função de tamanha responsabilidade como você tem, se você diz, eu sou corintiana, você vai fazer um trabalho com o Palmeiras, os caras vão falar, mas você disse lá na entrevista, cara, que você é corintiana, entendeu? Jornalistas das antigas não falavam o time que torcia. Hoje em dia isso já caiu também, porque não tem como não torcer para um time. Não, mas o jornalista ainda é uma posição um pouco distinta, na medida em que você organiza questões administrativas e que remetem a toda a organização do espetáculo, eu não diria. Se eu tivesse na posição da Valesca, eu também não diria. Não vou me expor nesse dia, não torço para ninguém, eu faço meu trabalho e cá estamos. Antes de me despedir, Valesca, deixa eu só falar com você, porque eu assisti a Copa do Mundo Feminina pelo Cazé TV e lá tem um chat que você faz comentários e tal. E aí, assim, no segundo jogo, a Cazé TV desativou o chat. Porque, assim, o nível, né, dos comentários e o preconceito era tão grande, que o jogo
Contra as praticamente mulheres? contra as mulheres. O quê? Mas Tipo, assim, árbitro? não, contra jogadoras, Ah, sabe, assim, o cara tá pesado. assistindo o show das mulheres pra criticar as mulheres. Exatamente. Que loucura. E aí, sabiamente, eles resolveram desativar o chat. Assim, eu juro que eu não consigo entender. Não gosta, não assiste, rapaz. É. Simples assim. Qual é o prazer? O que será que passa na cabeça desses homens, Valesca? Será que eles nos veem como intrusas numa rodinha ou num esporte que eles acham Quer dizer, que foi eles feito para eles? gera uma insegurança. Hein? Eu acredito que é nessa linha. É a sombra, é o medo de perder um espaço, é o medo de ter que baixar um pouco as piadas, o que falam, porque eu sinto isso às vezes quando eu chego em algumas rodas, até mesmo de oficiais e tal, eu falo, poxa, eles não vão poder, eles falam, não vou poder fazer aquela piada, não vou poder fazer aquele comentário. Então, quanto mais eles desconstroem a nossa presença, mais eles tentam fortalecer um espaço que seria fechado, que ali tudo é permitido. E hoje a gente vem trazendo um posicionamento e até mesmo muitas vezes eu não gosto muito de bandeira, mas assim, fala, gente, o mundo está mudando e vocês precisam mudar. E o esporte vai mudar, e o futebol vai mudar, gostem ou não. Mas eu acho que é muito esse receio do espaço que se perde. Eu vejo muito por isso. Não é o espaço de trabalho, não é o espaço de, poxa, vai tomar meu lugar, isso, aquilo. É muito mais o espaço de ser sem limites, né? E aí diz que tem que voltar para a cozinha, porque a mulher antigamente não questionava e ficava na cozinha, a gente escuta direto isso no jogo. Eu acho que é esse receio de poder pôr para fora o que eles estão colocando ali no chat, atrás de um computador, mas que vai ter que mudar. O último jogo que eu fiz num país da América do Sul foi exatamente isso. Eu cheguei e falaram assim, nossa, uma mulher. Eu falei assim, gente, uma mulher. Na terceira vez que eu falei assim, uma mulher, se acostumem, porque a gente não vai deixar de vir. A gente vai continuar vindo. Claro. Boa. Acostumem-se ou não. E aí foi um jogo difícil esse. Eu falei assim, não, acostumem-se. E eu também, eu sou alta, sou grande, as pessoas... eu acho que eu intimido mais, então acaba sendo um pouquinho mais fácil. Eu falei, gente, acostumem-se, porque a gente não vai deixar de vir, porque a gente tem as costas largas para aguentar essa carga inicial. Porque em algum momento também vai passar. Eu acredito que em algum momento as coisas vão se encaminhar para serem mais suaves. Quero fazer a minha parte nisso para tornar mais suave. Não, tá fazendo. Você já tá fazendo. Você já é uma referência absoluta nesse sentido. Então a tua parte você já tá fazendo. Eu acho importante aí. Veja, e tem uma questão que eu gostaria de colocar antes da gente terminar. A misoginia, ela é muito mais aceita que o racismo, por exemplo. Porque hoje, se você faz um comentário racista dentro de campo, isso vai dar um problema. Dá problema? Dá problema. Dá problema, Rô. A despeito de não ser aquilo que a gente queria ainda, porque nem deveria existir essa dimensão. Agora, hoje, se, por exemplo, se aparece uma oficial negra e um par faz um comentário racista, você vai ter um problema brutal, Roberta. Vai ter um problema brutal. Pode ter certeza. Se você faz um comentário misógino, já nem tanto. Isso ainda é mais palatável, entende? É óbvio que as duas coisas são absolutamente sérias. Valesca? Você sabe por quê? Por quê? As próprias mulheres, elas não estão acostumadas a ver isso como uma agressão. Elas escutam aquilo, a gente teve uma formação que, isso é normal. Você acha tolerável? Então, as novas gerações já estão vindo com esse chip. Falei, isso não pode. Mas a minha geração, e talvez uma antes, assim, poxa, isso aí fala mesmo. Então, ok. E essa mudança também é importante, você entender que não é aceitável, e se posicionar. Eu geralmente, assim, pela posição que eu tenho, às vezes as meninas vêm e me falam assim, não, você tem que me falar na hora, porque eu não vou deixar barato. Não vai passar de novo, só que me fale na hora, porque se você me fala na outra rodada de alguém que já estava em outra escala, eu não vou ter força para dizer, mas eu tô com você.
Ou não é porque foi com você que não dói em mim. Sim, vamos lá, vamos fazer o que for necessário. E deixa eu ver contigo, porque a Rô me olhou com uma cara que ela não concordou muito com o que eu falei, eu não tenho certeza, eu não frequento esse meio. Você acha que é o caso que um comentário racista, por exemplo, produziria muito mais dano, ou seria contestado, traria consequências muito mais sérias do que um comentário misógino, ou você acha que esse não é o caso? Essa é a pergunta. Eu acho que hoje o racismo, a gente tem mecanismos, aconteceu alguma atitude racista no estádio, a gente tem 3 passos para parar o jogo, inclusive. Tá. Isso acontece para o racismo, então ele é mais discutido. Tá. E eu concordo com você, que ainda estamos num processo que precisa melhorar muito e que está longe de ser o ideal, porque ele não deveria existir. Então a gente tem que fazer um caminho de ida e depois um caminho de volta, que assim, ok, não existe mais, vamos voltar para cá e que chegue logo esse momento. Ainda temos muito que melhorar. E aí eu volto no que eu respondi. Eu acho que o misógino ele não é tão visto, porque as pessoas, não, isso ok. Isso ok. Ele é mais palatável. Essa é a minha visão, entendeu? Eu tenho passo a passo lá que se eu escuto alguma coisa, ou alguém chega para mim e fala, aconteceu um comentário racista, a gente pode parar o jogo. A gente avisa. Na reincidência, o segundo passo já é parar o jogo. O mesmo não se aplica com comentários misóginos, por exemplo. Você não tem esse mesmo tipo de dispositivo para comentário misógino. Ok. Não, eu entendo. Coletivamente, coletivamente eu entendo o que a Valesca está dizendo. A minha questão é que muitas vezes quem sofre racismo se cala, entende? Então você não vê a volta. Não é que é mais difícil ou mais fácil fazer um comentário misógino que racista. Para mim, não. A questão para mim é a volta. Entende? Claro. Do mesmo jeito que você se sente mais facilidade em fazer um comentário misógino, você se sente mais facilidade em rebater, em contra-atacar esse comentário. Com racismo não funciona assim, César. A gente se cala, muitas vezes. Entende? Sim, mas no estádio... E aí não reverbera. No estádio coletivamente é completamente diferente. Exato, é isso que eu tô propondo. Tô falando assim, eu e você, alguém com ela... Não, aí eu nem entraria nessa seara. Tô falando 1 a 1. Sim. Né? No estádio, de fato, é diferente. E se for no Brasil, né? Porque se for na Espanha não acontece também nada. Vamos falar? O Vini Júnior... Mesmo sendo racismo. O caso do Vini Júnior tá aí pra... Não sei onde se aplica de verdade. Ainda aqui falando coletivamente sobre isso. Né? Sim. Valesca Araújo, tô torcendo. E é o nosso papel também, nosso papel na posição que temos de estar atentos. Né? Eu tento, claro que não é tudo, mas eu tento estar atento, porque se a pessoa que sofreu se cala e a minha voz atinge mais, eu falo, use a minha voz para isso. Ótimo ponto. O que for. Ponto. Sim. Pelo menos nem sempre funciona, mas eu me predisponho para o que for, assim, vamos junto, você não tá sozinho, não tá sozinha, seja lá o que for. Que bom que você pode parar o jogo, né? Mas melhor ainda seria se não acontecesse. Mas seguimos aí, exato. Né, Valesca? Exato. Obrigada, tô aqui, torcendo para a Copa do Mundo Feminina vir pro Brasil. Enfim, ver algumas jogadoras em campo, eu vou pirar. Já tive a oportunidade de fazer a cobertura da Copa do Mundo, fiz aqui no Brasil, e assim, queria parabenizar pela organização, assim, porque eu já cobri muitos campeonatos, já fiz Olimpíadas, assim, mas a organização dos bastidores de uma Copa do Mundo, César, assim, é uma coisa excepcional. Assim, eu fiquei realmente muito surpresa, assim, você recebe, né, você tem um nossa credencial, você tem uma corzinha que você pode ir no espaço, você tem uma credencial que você pode ir no vestiário, uma credencial que você pode acompanhar o treino, aí tem hora do treino que você tem que sair, porque aí não pode mostrar o jogador, e aí tem a sala de imprensa, e depois do jogo tem a coletiva. Cara, é um mundo muito organizado. É uma Disney, né? É uma Disney, assim, eu fiquei realmente muito surpresa, assim, com os primeiros jogos que eu fiz, porque, de fato, é muito profissionalismo envolvido, assim, no futebol, assim, eu acho, realmente foi um exemplo muito bacana, né, eu que vinha de competições de esportes radicais, né, que tem uma outra concepção, enfim, até os campeonatos, até Olimpíadas, né, a gente pode falar que Olimpíadas também, assim, tem a FIFA também, tá lá dentro das Olimpíadas, então tem essa mesma organização, mas evento FIFA, cara,
É brabo. Que legal. Parabéns, Valesca Araújo. Obrigado, viu, querido? Sorte pra gente. Vamos trazer essa Copa do Mundo aí pra nós. Valeu, beijo. Valesca. Um beijo Deus grande. quiser, se Deus quiser. Tchau, Obrigada, Tchau, tchau. gente. Muito obrigada. Tchau, tchau. Olha, César, nossa intimidade é grande, né? Eu só olhei pra você já falou que ela não concordou comigo. Mas é porque a gente faz isso com frequência no ar e eu acho que a beleza do Sinapse é isso, não é um debate pasteurizado no qual a gente vai ficar concordando o tempo todo e tal. É discutir temas de forma legítima, é ser capaz de repensar a tua própria postura, uma vez que o debate legítimo pressupõe isso. Sim. Pressupõe que você não só espera a tua vez de falar, mas você considera genuinamente o argumento que está te sendo apresentado. Muitas vezes você não vai concordar e você vai manter a tua posição, mas algumas outras vezes você pode pensar com base no que ela trouxe, com base naquilo que você ouviu, com base naquilo que foi dito e tal. A beleza do programa é essa, eu acho que a gente faz isso muito bem aqui. Espero que vocês também aí no chat estejam comentando, curtindo, enfim, concordando ou discordando da gente. O importante é refletir e fazer essa sinapse, que é a proposta do programa. Vamos lembrar da programação? 2CL, que começa às 7 da manhã com o Leandro Demore, das 7 às 8 com a leitura das principais notícias do dia e também aquela análise especial que só nosso amigo aqui sabe fazer. E logo depois tem CL Notícias, primeira edição, das 8 às 10h30 da manhã. E à noite, sempre às 7h30, temos um entrevistado aqui para conversar com a gente, temas diversos, enfim. Mas também pode sugerir convidados, escreva para a gente no nosso Instagram, pode mandar no chat, a gente sempre está de olho. E, enfim, quem sabe a gente já atendeu muitos pedidos. Já. Digo isso, então assim, quero estimular vocês a participarem do Sinapse com a gente. Vamos nessa? Vamos nessa, Rô. Valeu. Beijo. Beijos, fiquem bem. Até amanhã. Tchau, tchau. Pois é, chegou a hora do primeiro grande lançamento do ICL na área de filmes e documentários. Você está preparado para assistir um filme que vai te tocar profundamente e revelar uma verdade que todo mundo tenta esconder? No dia 12 de novembro, um domingo, às 8 horas da noite, no horário de Brasília, a gente vai apresentar para vocês trechos do documentário de Quanta Terra Precisa o Homem e também fazer um debate incrível sobre essa, que é uma das questões mais importantes para o Brasil, a questão da terra. Junto conosco vai estar ninguém mais, ninguém menos do que João Pedro Stedley, um dos principais líderes do movimento dos trabalhadores sem terra. Estarão conosco também várias outras pessoas que têm na sua vida a luta da terra como um dos principais motores. Para você não perder esse encontro histórico e assistir trechos inéditos do filme de Quanta Terra Precisa o Homem, é só você se inscrever gratuitamente no link aqui em cima ou aqui embaixo. Não perde essa chance. Todo mundo vai celebrar a estreia do ICL no mundo dos documentários e filmes e, mais uma vez, aprender muito com a nossa plataforma.